Bom dia a todos. Bom dia. Eu, em primeiro lugar, gostaria de agradecer à instituição pelo convite. Me sinto muito honrado. É uma alegria muito grande estar com vocês, né? E é uma alegria poder compartilhar com vocês conhecimentos e experiências. Eu espero poder tocar o coração de vocês, iluminar a vida de vocês. Essa é a expectativa. Eu tenho, completando esse ano, cerca de 30 anos de experiência em gestão empresarial. Nós já reestruturamos empresas no Brasil todo. Eu já atuei em 23 estados brasileiros, com empresas de diferentes segmentos, diferentes tamanhos. E por uma dessas curiosidades da vida, por motivo de saúde, eu acabei vindo a Natal, que é uma terra abençoada no clima, não é? E acabei tendo como aluno o José Gladstone, em um desses momentos. Um desses momentos da vida. E então, diante disso, eu pretendo hoje aqui contar algumas histórias. Nós vamos rir, talvez chorar, depende de como você vai ser impactado pelo sentimento. Eu pretendo trazer para vocês pelo menos 4 sentimentos, ou 4 situações que você possa pensar. A primeira coisa é uma dica da vida. Muitas vezes você está na labuta da vida e aí você meio que começa a não conseguir pensar. E existe uma técnica muito simples que ajuda você a pensar. E esse é o primeiro sentimento que eu gostaria de provocar em vocês, que é o aumento do raciocínio. Como isso te torna mais capaz e mais feliz. E a técnica é muito simples. Vamos aprender juntos? Vamos fazer? Então coloque-se de pé e repita comigo o que eu vou fazer. Todas as vezes que você estiver precisando aumentar o seu raciocínio, é muito simples. É só fazer isso. É assim, ó. Você percebeu o oxigênio entrando no seu cérebro? Um cérebro inteligente é um cérebro oxigenado. Então, se você estiver precisando de um nível de concentração maior, um nível de inteligência, faça isso, espreguice, vai melhorar. Vamos sentar? E eu gostaria de provocar o segundo sentimento. Eu gostaria que você prestasse bastante atenção no que eu vou dizer. E para provocar atenção, ou seja, colocar você em estado de atenção, eu vou provocar agora uma experiência que talvez você vai se lembrar por muitos e muitos anos, talvez. E eu vou começar a contar a história que provoca esse sentimento. Bom, quando eu fui fazer o meu bacharelado em administração, e eu estudei bastante na vida, eu tive essa facilidade, né, de aprender. Eu não sei se vocês sabem, mas eu tenho um monte de cursos, né? Eu sou técnico contábil, eu sou bacharel em administração, eu estudei marketing, finanças, ciências políticas, administração geral, 72 cursos de extensão, fiz mestrado de estratégia, fiz um mestrado em administração, comecei um doutorado em administração, e enfim, eu acabei tendo contato com muitas coisas. E eu me lembro que na aula magna do curso de administração de empresas foi o professor Francisco, né? O professor Francisco é um dos homens mais ricos do Brasil, saiu da miséria e ficou extremamente rico. E eu estava muito curioso por conhecer esse homem. E ele chegou, sentou-se à mesa, bem gordinho, o professor Francisco. Ele se assentou à mesa e quando passaram a palavra para o professor Francisco, ele tinha um grande problema. Ele falava monotonicamente. O que é falar monotônico? É assim: boa noite, queria dar boa noite a todos. Eu queria dizer para vocês como é importante fazer o curso de administração. Eu olhava para o lado, o pessoal estava querendo dormir. Eu olhava para o outro, eu mesmo já estava querendo colocar um negócio no olho assim para passar. E ele prosseguiu. Hoje no Brasil existem pelo menos 180 mil vagas para administradores. Mas eu queria dizer para vocês o quão importante é ser administrador. Teve gente caindo da cadeira. E aquela situação
colocou todos num estado de atenção. O coração acelerou. Coração acelerou. Pessoal, quando você estiver trabalhando, se você não estiver em estado de atenção, a sua produção cai. Você tem que estar vibrando pelo que você está fazendo. Você tem que estar de olho, com paixão. Não basta acelerar o raciocínio da sua mente. Você tem que acelerar o pulsar do coração. Eu já provoquei 2 dos 4 sentimentos que eu disse que iria tentar provocar para vocês. Eu gostaria de convocar você, que está aqui presente, a sentir o 3º sentimento. E é uma coisa aparentemente tola, mas eu queria dizer, por experiência própria e por vivenciar isso em diversas organizações, envolvendo pessoas, desenvolvendo pessoas, o quão importante é a pessoa ir para o seu trabalho e achar que o seu trabalho é o melhor lugar da vida para estar. Eu não sei o que você sente, mas eu quando acordo, e eu acordo às 3 horas da manhã todos os dias, quando eu vou para o meu trabalho, que eu acordo, eu raciocino da seguinte maneira: eu conheci ele hoje. Uhul! Uhul! Que coisa boa! Daqui a pouco eu tenho um trabalho. Eu vou para lá. Eu vou estar com aquelas pessoas. Você já pensou quão terrível é você acordar e pensar: meu Deus do céu, eu vou para lá? Não é? E normalmente o que ocorre é que na maioria das vezes você tem um trabalho, mas lá no trabalho, que é o lugar que você mais vive, você não tem a experiência de ter relacionamentos profundos. Você não tem lá pessoas que te ajudam e você não está preocupado em ajudar as pessoas. E existe uma coisa bem básica que, se você tentar fazer, vai começar a mudar a vibração na sua vida. Se você começar, pelo menos, a se importar com as pessoas, normalmente você faz uma coisa que provoca um sentimento terapêutico. Você abraça as pessoas? Eu gostaria que você experimentasse o abraço. Vou tentar dar um abraço aqui nos diretores. Coisa boa! Uhul! Coisa boa! Bora que dá o braço aí. Um abraço aí. Coração com coração. Bora. Um abraço, pessoal. Um abraço. Isso é o mesmo que você está dizendo para a pessoa: seja bem-vindo. Você é uma pessoa querida aqui, eu me importo com você, quero fazer diferença na sua vida, por favor, também faça na minha. Se tem uma coisa que faz diferença nas empresas e na sua vida, é ter boa vontade. Mas se você não tiver a atitude de ter boa vontade, de você pelo menos abraçar as pessoas, quantas vezes você chega nas empresas e você não dá nem bom dia para as pessoas? Você não conhece os seus colegas de trabalho, você não sabe de nada. Como é que você vai provocar um sentimento de um clima organizacional bacana se você, que é um ator, uma atriz, nessa ação da vida, não provoca nem um sentimento a esse favor? Eu disse de 4 sentimentos: aumentar a inteligência, aumentar o seu estado de atenção, se emocionar com a importância das pessoas,
E agora eu gostaria de tentar tocar o seu coração. Eu vou tentar fazer isso, porque o meu tempo foi reduzido, dadas as circunstâncias, e eu vou fazer isso contando experiências. 30 anos não são 30 dias, não é mesmo? Então, eu poderia contar de teorias, mas eu vou contar uma história real. Há uns 15 anos atrás, eu conheci aquele que é ou foi considerado o maior vendedor do Brasil. E interessante que eu o conheci, antes eu lia sobre essa pessoa nas revistas, eu via relatório dessa pessoa nos jornais, eu via a quantidade de prêmios que essa pessoa ganhou, e um belo dia eu fui contratado para reestruturar a empresa que essa pessoa trabalhava. E quando eu falei para os meus colegas, olha, eu vou lá para a região central do Brasil, cuidar dessa empresa varejista, as pessoas falavam para mim assim, é a empresa da pessoa X? Como eu não pedi autorização para ela para citar o nome dela, que é um homem, na verdade, eu vou chamá-lo de Fezinho, um apelido para ele, né? Você vai trabalhar lá na empresa do Fezinho? Olha, lá na empresa do Fezinho, parecia que a empresa era dele. Porque quando as pessoas fazem o seu trabalho bem feito, quando elas entregam o seu coração, a sua alma, a sua disposição para fazer as coisas com o melhor que se pode fazer, parece que a empresa é aquela pessoa, a sua fama, ela precede o seu trabalho. As pessoas falam de você. Elas falam do que você faz. Elas dizem assim, lá você vai encontrar uma pessoa assim, assim, assado. O que será que elas estão falando de você? Do que você está fazendo? E eu tive a curiosidade de, antes de ser apresentado nessa empresa, ir comprar alguma coisa do Fezinho. Eu passei por uma experiência impressionante. Primeiro que eu fui pensando, né? O Fezinho deve ser uma pessoa bem bonita, o Fezinho deve ser uma pessoa assim, bem snob, o Fezinho deve ser... Ou seja, a gente vai pensando como é que é a pessoa, né? E quando eu cheguei lá, para minha surpresa, porque as fotos do Fezinho normalmente eram daqui para cima, e eu cheguei para conhecer o Fezinho, conheci um homem grávido de 9 meses. Mas vocês não têm noção da barriga do homem. Mas olha, era uma senhora de uma barriga. E eu olhando para aquele homem assim, mas ele é feio, hein? Meu Deus do céu, como é feio essa pessoa. E me aproximei para fazer a compra, me deparei com uma coisa, a beleza está nos olhos de quem vê. Porque quando o Fezinho abriu a boca para falar, aquele homem era o homem mais bonito que eu já vi na minha vida, e eu digo para vocês, eu sou hétero. Que homem lindo, né? A primeira coisa que ele fez foi dar um bom dia e começou a fazer uma série de perguntas sobre quem eu era, onde eu vivia, o que eu precisava. E eu fiquei com a sensação linda de que aquela pessoa se preocupava comigo. Ela não estava com pressa. Ela queria saber o que eu precisava. Ela queria saber o que eu queria. Ela queria se importar comigo porque ela queria e demonstrava claramente um desejo intenso de me ajudar. Fezinho me fez a venda e eu agradeci, ele pegou os meus dados, meu telefone e tudo mais, conseguiu me convencer, olha que é difícil isso. E ele então agradeceu e eu saí, daí a pouco eu recebo um telefonema. Ô professor, tudo bem? Tudo? Aqui é o Fezinho. O senhor lembra de mim? Lembro. Você comprou tal coisa assim, assim, assado. Pode ser que o senhor tenha um problema assim, assim, assado. Se o senhor precisar, liga para mim. Se o senhor não me ligar, eu ligo amanhã, porque eu preciso saber se ficou tudo ok. A coisa mais impressionante no Fezinho é que ele se importava com as pessoas. Ele estava realmente preocupado. E com o passar dos dias e das semanas, eu assumi a empresa e ele acabou sabendo quem eu era e tudo mais.
e a gente acabou tendo algumas oportunidades de conversa, e então ele me contou as suas histórias e como ele chegou lá com tantos prêmios e transformou a sua vida. Estava ali, na verdade, numa situação que ele ganhava mais dinheiro do que eu, mais dinheiro que os proprietários da empresa. Não havia uma situação naquela empresa em que ele não batesse as metas, superasse muito. Todos os principais prêmios eram dele. Era impressionante o negócio, o nível de resultado que o Fezinho entregava. E então, um belo dia, eu perguntei para ele: Fezinho, afinal de contas, na vida que você veio de uma pessoa absurdamente humilde, de uma situação de uma pessoa de muita pobreza, e que você chegou no patamar que você chegou, você pode chegar à situação que você quiser, afinal de contas, o que é que você fez de diferente? O que é que transformou a sua vida? E ele me contou 3 coisas que são 3 lições. A primeira lição que ele me deu foi a seguinte: veja, se você quiser ser vencedor, você precisa realmente imitar os vencedores. Ele me contou que o pai dele já dizia: está indo para a escola? Quem são seus amigos lá? Presta atenção em quem está tirando as melhores notas, em quem está se dando muito bem. São essas pessoas que você tem que ser amigo, que você tem que ouvir os conselhos. Ele disse: na empresa, quando eu cheguei, eu era o mais reles funcionário aqui. Por que eu cheguei tão longe? Eu olhava para quem vencia, aquele que vendia mais, aquele que conseguia bater as metas. De quem é que eu queria ouvir os conselhos? Dessas pessoas. Então eu ia lá e primeiro observava o que essas pessoas estavam fazendo, como elas se comportavam, as coisas que elas falavam. Elas estavam conseguindo de alguma forma vencer, mesmo num cenário difícil. E ele então imitava essas pessoas, ele começava a fazer o que os vencedores faziam. Se você conseguir fazer o que os vencedores estão fazendo, provavelmente a sua vida vai ser igual à vida dos vencedores. Você quer vender mais? Observe a pessoa que vende mais aqui. Comece a imitar essa pessoa. Pode ser que você não consiga superar essa pessoa, mas provavelmente você vai chegar muito perto. Não é mesmo? Se você quiser realmente começar a transformar a sua vida, você precisa começar a ouvir conselhos de pessoas que conseguiram transformar as suas próprias vidas. Pensa numa coisa realmente bacana que alguém está fazendo. Ouça o que essa pessoa está falando, como ela está vivendo, que você vai conseguir os mesmos resultados, provavelmente, ou muito próximo deles. Se tem uma coisa perigosa que eu vejo no mundo das empresas, é que você começa a se associar com os perdedores. Você está sempre junto, está falando as mesmas ideias de fracasso, você está vibrando do mesmo jeito dos perdedores, e provavelmente você também está perdendo. Porque antes de acontecer qualquer coisa, primeiro você pensa no fracasso ou na vitória. A segunda lição que o Fezinho me deu é o seguinte: ele dizia: eu sou barrigudo, eu vim de uma família pobre, ninguém me ajudou, e eu poderia escolher perder ou vencer. Mas a escolha que eu fiz foi a seguinte: eu sou responsável pela minha vida. Ninguém é responsável pela minha vida. Eu sou responsável pela minha vida. Eu sou o ator da minha vida. E eu quero o melhor para a minha vida. E eu não aceito que o pior aconteça com a minha vida. E em função disso, ele se propôs a nunca ficar reclamando. Ele se propôs a nunca ficar dizendo assim: olha, minha vida é ruim porque a pessoa X, a empresa, não fez o melhor para mim, não é? Então, basicamente, o que ele se propunha era assim: o que é que eu posso fazer para transformar a minha realidade?
E ele se transformou. Ele tinha tudo para ser uma pessoa depressiva e era alegre. E é interessante que ele me mostrou as fotos do início da carreira dele, ele era banguelo. Imagina o banguelo rindo. Não é? E ele dizia assim, tem pessoas que poderiam ter vergonha de eu ser banguelo, né? Não ter dente. Mas você quer saber de uma coisa? Quem é responsável pela minha alegria? Eu. Quem é que vai me impedir de sorrir? Você? Não. Só eu que me proíbo de sorrir. Quando eu olho para as pessoas, eu ando pelo Brasil todo, e eventualmente até fora do Brasil, eu olho para as pessoas e eu vejo a seguinte situação. Eu estou olhando para várias pedras preciosas aqui presentes. Você é uma pedra preciosa. Você é uma joia rara. Você pode ser a coisa mais valiosa do mundo. Só que essa pedra preciosa precisa ser quebrada para tirar o excesso, polida para ficar brilhosa e ficar num patamar que tenha muito valor. E você tem que querer passar pelo processo. E quando você quer, as coisas acontecem na sua vida. Eu me lembro da história de Dale Carnegie, né? Um dos maiores vendedores da história, que escreveu um livro que só foi menos lido do que a Bíblia. Dale Carnegie dizia, eu tinha uma perna menor do que a outra, eu era de uma família muito pobre, eu tinha uma cara sardenta, ou sarnenta, não sei como é que se diz exatamente, ele tinha a boca torta, a língua presa, tinha muito pouco estudo, mas eu tinha uma vontade imensa de vencer. Uma determinação imensa de vencer. E aconteceu que, de tanto ele insistir, deram uma vaga para ele ser vendedor, você acredita? Mas deram a pior vaga para justamente ele fracassar. E a história conta que onde Dale ia, se tornava o lugar que mais se vendia. E aí as pessoas iam lá e arrumavam um jeito de tirá-lo, porque ali estava tão bom, e colocavam outro lá que era protegido. E aquele lugar que era o pior, se tornava o melhor, porque Dale ia para lá. E aquele lugar que era o melhor, se tornava o pior, porque Dale estava lá e saiu. Quando nós pensamos nessas realidades, a gente basicamente pensa assim, quando você está no lugar, está acontecendo? Está prosperando? Você está fazendo a diferença? O clima é bacana? As pessoas estão felizes? As pessoas estão sonhadoras? É legal estar lá? As metas estão acontecendo? Porque é exatamente isso que o Fezinho estava contando para mim naquele instante. Eu decidi ser o ator da minha vida. Eu decidi ser a pessoa responsável pela minha vida. Há diversas responsabilidades que você pode se propor a fazer. Por exemplo, coisas simples. Chegar no horário certo. Coisas mais simples. Na hora de estar trabalhando, se dedicar para trabalhar. Certa feita, uma colaboradora minha, muito decisiva, disse assim, professor, o que você acha de uma pessoa que está no trabalho brincando no Facebook? Eu falei assim, o que ela vendeu para a empresa? O tempo dela. O que ela está gastando naquele momento? O tempo dela. Como você chama isso uma pessoa que vendeu uma coisa e está tomando para si? Bom, então ela está roubando. Então ela é uma lata. Não é verdade? Conrado Adolfo, um dos maiores escritores brasileiros de comportamento, ele falava a respeito desse tema, por favor, não me confunda. Ele dizia assim, o ser humano tem aquilo que merece. E ele basicamente estava completando sobre isso, dizendo, olha, se você quiser vencer, ser próspero, qualquer coisa que você for fazer é possível. E se você não está conseguindo, é porque você não está se dedicando tanto quanto deveria.
não está se entregando tanto quanto deveria, não está fazendo a diferença tanto quanto você poderia, porque você é capaz. Você é capaz, não é? Fala a verdade. Você é capaz, não é? Todos nós somos capazes. Você já parou para pensar assim, em dizer para você todos os dias, você é capaz? Eu sou capaz. Nós somos capazes de transformar a realidade, não é? Se você começar a pensar em termos de acertar, você pode transformar totalmente a sua vida, eliminando as possibilidades de erro. Outro dia eu recebi uma mensagem da minha esposa, falando assim, morrendo de rir. Minha esposa é advogada e ela é muito séria, né? Mas ela estava rindo muito, eu achei aquilo muito diferente. Aí ela me contando a história de um cidadão que é um médico, né? E que passou a mensagem para um amigo dizendo basicamente: olha, fulano, é o seguinte, eu estou muito preocupado com você, porque você me procurou, estava com diarreia, e eu passei um calmante para você, vi agora que passei o remédio errado. Como você está? Eu falei assim: doutor, eu estou todo borrado, mas estou calminho. Calminho. Então, a gente faz essas coisas nas empresas também. A gente erra para danar. Por quê? Porque nós muitas vezes não entendemos que nós somos responsáveis pelo nosso sucesso. Nós precisamos verificar os detalhes. Nós precisamos garantir que aquilo que nós nos propusemos a fazer, nós fizemos certo do começo ao fim. E nós precisamos, portanto, fazer uma entrega pessoal, porque seja como for, aonde for, que você for, ou botar as mãos e os seus pés, vai ser bom. Esse era o propósito que o Fezinho se colocou, e é por isso que ele arrebentava. Mas então, eu disse para ele: não são 3 coisas? Qual é a terceira? Ele falou assim: você pode entender essa terceira questão como se fosse uma questão religiosa, e não é. Mas não entenda dessa forma e preste atenção. Então, ele me contou o seguinte: talvez é a coisa mais importante, na opinião dele, talvez, mas é uma coisa que muitas vezes nós estamos perdendo. Ele disse que uma coisa muito decisiva para vencer, para transformar, é ter fé. Ter fé. E ele me listou algumas coisas em relação à fé. A fé tem a ver com você fazer as coisas mesmo quando tudo está contra você, acreditando que você vai conseguir vencer. Exemplos de ter fé. Você espera que fazer o melhor vale a pena? Você tem fé nisso? Mesmo quando todos não fazem o melhor? Porque as pessoas que não têm fé fazem o seguinte: todo mundo faz errado mesmo, né? Olha, quer saber de uma coisa? Eu não vou chegar no horário não, porque afinal de contas todo mundo chega atrasado mesmo. Quer saber de uma coisa? Eu vou sair mais cedo, afinal de contas todo mundo sai. Quer saber de uma coisa? Eu não vou me esforçar tanto não, porque eu me esforço, mas tem uma pessoa do meu lado que não esforça nada e ganha mais do que eu. Se você não tem fé que fazer o correto ou fazer o melhor faz diferença, quem é você profissionalmente? O que é que você vai deixar de marcas nesse mundo? O que é que as pessoas vão falar de você? Como é que você espera prosperar nessa vida entregando um resultado pífio de quem não tem fé? Você precisa acreditar que todos os dias, em todos os momentos, é o momento certo para você fazer o melhor. Todos os dias,
em todos os momentos, é a hora certa para você não deixar que os erros aconteçam. Para você verificar, ser uma pessoa zelosa, ser uma pessoa cuidadosa. Ser uma pessoa cuidadosa, zelosa. Para você, portanto, chegar e poder se orgulhar daquilo que está fazendo. É preciso ter fé para isso. Porque é muito comum você olhar para a sua realidade e achar uma justificativa para não fazer o melhor. Eu me lembro do meu primeiro trabalho. Eu aceitei trabalhar numa empresa durante 3 anos sem ganhar 1 centavo. Era o que chegava mais cedo, saía mais tarde, porque eu queria aprender aquilo, as pessoas não queriam me ensinar, e se eu exigisse que fosse pago, ninguém iria abrir as portas para mim. Para você fazer isso, você tem que ter fé. Você tem que acreditar em você. E acreditar que fazer o que é certo e fazer o melhor faz toda a diferença. No final do século XIX, Frederick Taylor dividiu as pessoas em alguns tipos. E segundo Frederick Taylor, a pessoa que mais faz a diferença é aquele que tem um comportamento ajudador. E está aí a segunda questão de fé do meu amigo Fezinho. Ele dizia: todos os dias, tudo que eu faço é para ajudar o outro. Mas, Fezinho, fala a verdade, as pessoas não te dão assim uma rasteira de vez em quando? Dão, professor, dão sim. Mas imediatamente eu ajudo essa pessoa de novo. Você trabalha num lugar, e graças a Deus eu não conheço vocês, então eu não sei se é a realidade de vocês, espero que seja uma realidade positiva, mas você trabalha num lugar com medo das pessoas te darem uma rasteira, ou você trabalha num lugar pensando assim: puxa, se eu fracassar aqui ou errar em alguma coisa, fulano de tal vai me ajudar a acertar. Faz toda a diferença. Aí você pode dizer: ninguém vai fazer isso comigo. Pois eu quero dizer uma coisa para você: faça você. Seja a pessoa que acredita que se você fizer, no mínimo o outro será agradecido com você. Todo mundo faz sacanagem com você. Faça o bem para o outro. Melhore a vida dos seus colegas. Ajude. Está lá a pessoa morrendo de trabalhar, vai ter que fazer hora extra, virar à noite, está morrendo de sede, tem nem tempo de levantar. Você levou pelo menos um copinho de água para a pessoa. Ajudou. Porque eu quero dizer um negócio para vocês: se você começar a ajudar os outros e os outros começarem a ajudar para vocês, vocês acham que essa empresa que tem progredido, tudo isso que tem progredido, seria do tamanho que está? Pois eu digo para vocês, seria muito maior. As oportunidades seriam muito maiores. Se vocês pegarem as minhas mídias sociais, os meus locais em que eu publico coisas, vocês vão ver a minha frase, que é meu lema: servir é uma honra. E eu sirvo até o inimigo. Porque seja como for, aonde for, que você for, tem que ficar melhor a partir do momento em que você foi lá e esteve lá. A vida tem que ser melhor. Tem que ter fé para fazer isso. Você tem que acreditar que este é o caminho correto. Não é? Mas, se você não tem fé em você mesmo, por que você faria tudo isso? Se tem uma coisa terrível, é uma pessoa não acreditar em si própria. Todos os dias eu acordo e digo para mim mesmo: eu sou capaz. O desafio é grande, mas eu vou dar conta. Não é? Vocês sabem, uma empresa americana, a TIT, fez uma pesquisa com a ajuda judicial. Eles ouviram durante 30 dias todas as ligações telefônicas, gravaram e transcreveram as palavras que as pessoas diziam.
A palavra mais dita pelo ser humano é a palavra eu, segundo essa pesquisa. E bem próximo dessa palavra, existe uma outra que é a palavra não. As pessoas têm um prazer imenso em dizer a vocês que você não é capaz, que você não conseguirá. É muito comum você pedir um conselho e as pessoas dizerem assim, não vai dar errado, não, né? E para isso eu sugiro a vocês que relembrem a historinha das formigas. Conta-se que uma formiguinha, ela tinha o seguinte desejo, vencer a corrida das formigas. E a formiga ficava sonhando com aquilo, mas ela tinha vários problemas. E então, no dia que foi ocorrer a corrida das formigas, ela estava lá pronta e falando assim, hoje eu vou. E aí foi dada a largada, as formigas começaram a correr, tinha que subir uma montanhazinha. E quando ela estava já começando a subir a montanhazinha, começou a chover. E chuva para formiga é mortal. Então as formigas começaram a gritar, a chuva! Ó, a chuva! Então todo mundo começou a correr para se esconder, e aquela formiguinha lá, insistindo, subindo a montanha. No que ela está subindo a montanha, todo mundo, olha a chuva, você vai morrer, para com isso e tal, e ela insistindo. O fato é que a chuva parou, a formiguinha terminou de subir, ganhou a competição, e então foram todo mundo lá parabenizar e tal, mas também falar assim, como é que você não parou de correr? Você não tem noção do perigo que você está correndo, do que você correu de risco aqui. E aí descobriram uma coisa muito interessante. Aquela formiga era surda. Muitas vezes nós temos que ser surdos. Surdos com os maledicentes. Surdos com os que não acreditam. Surdos com aqueles que só têm a apontar todos os motivos por que não vai dar certo. Porque você é capaz. E se você não disser isso para você, todos os dias, várias vezes ao dia, e você não falar isso, não acreditar nisso, você não se entrega de verdade para o trabalho. Atualmente, nós cuidamos de diversas empresas que dão mais de 2.000 funcionários ao todo, né? Nós ajudamos a desenvolver também essas pessoas. Uma das coisas mais comuns de encontrar nas pessoas são pessoas que não acreditam em si mesmas. Pessoas que foram levadas a crer por parentes, por amigos, por vizinhos, por colegas de trabalho, que eles não eram capazes, que não valia a pena, que era uma bobagem lutar na vida. E quando a gente consegue quebrar esse mal na vida das pessoas, e eu quero dizer para vocês que nós temos organizações que saíram do nada e ficaram gigantes. Me lembro de alguns anos atrás, uma corporação do Tocantins, quando nos conheceu, tinha 6 funcionários e 3 anos e meio depois tinha 1.280. A grande mudança não foi nada, foi a fé. Quando você acredita, tudo é possível. Você é essa joia rara. Você precisa crer em você. Você precisa perseguir os bons. Querer ser igual aos melhores. Obter os melhores resultados. Você precisa olhar para essa situação e entender que você é responsável pela sua vida. Porque o melhor pode acontecer. E se o pior está acontecendo, é porque algo deixou de ser feito. Ou você não está fazendo tudo certo. Como eu disse para vocês, 4 sentimentos. Aumentar a inteligência, criar um estado de atenção, e nós vamos levar uma situação de que você procurasse sentir a atenção com o próximo, o amor com o próximo, com um simples toque, um abraço. E por fim, eu tentaria tocar o seu coração, contando uma história. A minha expectativa é sair daqui com o seguinte sentimento,
de que em algum momento nós nos encontramos, sorrimos um pouquinho, nos assustamos um pouquinho, mas que você vai para casa com a pulguinha atrás da orelha, dizendo assim para você: naquele dia eu ouvi uma coisa que ainda não haviam me dito. E quer saber? Faz sentido. Quando o final de semana passar e o outro dia do trabalho chegar, aquele pessoal da empresa que me espere, porque eles vão ver a diferença que eu vou fazer. Não esmoreça se na segunda-feira não te reconhecerem. Continue. Não esmoreça se um mês passar e não te reconhecerem. Insista. Se os anos passarem, insista. Porque você pode ter certeza que quem faz o correto e se entrega plenamente, em algum momento, a mágica vai acontecer. Espero ter cuidado de vocês hoje. Bom dia.